Olá! Então, esse é mais um vídeo de equilíbrio de corpo rígido. Agora a gente vai trabalhar com equilíbrio em três dimensões. Lembrando que eu sou a Maria Fernanda, é, atualmente professora da disciplina de Mecânica do Instituto de Ciências Agrárias da UFMG. Então, vou compartilhar a tela aqui para ser o nosso quadro, como de costume. E já vimos equilíbrio de corpo rígido em duas dimensões, está em outro vídeo. Caso tenha dúvidas, isso aqui vai ser apenas continuação. Bom, então vamos lá. Dito isso, a gente viu em equilíbrio de corpo rígido em duas dimensões, e a gente tem o quê? Para poder calcular? Eu tenho os nossos apoios. E aí vimos alguns em duas dimensões. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, um pino, que costuma ser representado assim. Para duas dimensões, esse pino tem quais reações? Vai ter duas, né? Vai ter uma reação vertical e uma reação horizontal. Ou posso dar outro exemplo aqui, puxando lá o que a gente viu, uma, um rolete. Isso aqui também em 2D. O que que acontece com o rolete? Eu vou ter apenas uma reação vertical. E como que a gente verifica as reações? Se eu tenho um apoio, eu tenho uma reação ao apoio, vai estar na direção onde que o movimento ele é limitado. No caso do rolete, por exemplo, eu posso movimentar ele livremente aqui horizontalmente e posso movimentar ele em relação ao momento, em relação a um giro. Posso girar também o meu rolete. No entanto, ele está apoiado aqui no vertical. Então, no vertical, como eu não posso aqui no vertical. Então, eu tenho uma reação de apoio nessa direção. No caso do pino, eu posso girar ele também. No entanto, eu não posso movimentar horizontalmente, então por isso eu tenho uma reação horizontal, e não posso movimentar verticalmente, por isso eu tenho uma reação vertical. Aqui em três dimensões a gente continua da mesma forma. Então a primeira coisa que eu vou colocar são dois exemplos aqui de apoios em 3D. Eu vou até trocar essa cor aqui. Lembrando que apoios 3D em três dimensões, eu estou falando de, em geral, dadas qual referência a gente quiser, de XYZ. Enquanto aqui nos 2D eu estava trabalhando com XY. No 3D eu vou ter XYZ. Vou colocar apenas dois apoios aqui que são mais fáceis de lidar com eles e fazer um exemplo em três dimensões já nesse mesmo vídeo, porque é mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Então, vou pegar aqui primeiro uma junta esférica. No caso aqui da minha junta esférica, qual que é a situação que eu tenho? Como se tivesse uma circunferênciazinha aqui e um apoio nela. Essa junta esférica, ela pode girar em qualquer direção. Se ela pode girar em qualquer direção, eu não tenho nenhuma reação de momento.
né? Não coloquei aqui, mas para não perder essa lógica puxando essa lógica que eu estou fazendo, vou colocar o engaste, que a gente já viu lá na outra aula também. Qual que é a situação do engaste? Eu tenho restrição horizontal, então eu tenho uma reação horizontal. Eu tenho restrição vertical, então eu tenho uma reação vertical. E eu tenho restrição de giro, então eu tenho uma tendência, eu tenho uma reação de momento. Então, aqui no caso da minha junta esférica, eu não vou ter nenhuma reação de momento, porque eu posso girar ela em qualquer direção. Posso girar em x, em y e z. Se eu posso girar em x, em y e z, eu não tenho reação de momento. No entanto, a minha junta esférica, eu não posso movimentar ela verticalmente, então eu tenho uma reação aqui. Vou ter que usar uma referência, né? Porque senão vai ficar difícil. Vou chamar aqui de x, aqui de y e aqui de z. Então, a minha reação que eu coloquei vertical aqui vai ser uma reação, vou chamar aqui de Fy. Ela não pode movimentar aqui na direção de x, também tem uma restrição. Então, eu também vou ter uma reação aqui que eu vou chamar de Fx. E ela também não pode movimentar na direção de z. Então, eu também vou ter uma Fz aqui. Eu vou até trocar essa cor, porque ela tá muito tímida, como minha mãe gosta de dizer. Então, vou colocar uma reação aqui, uma Fx, uma reação aqui vai ser uma Fy, e uma reação aqui que vai ser uma Fz. Então, no caso da junta esférica, eu vou ter três reações de apoio de forças. Uma em x, uma em y e uma em z. O nosso primeiro exemplo aqui, que é um exemplo mais fácil de entender. Tem vários exemplos de apoio, em geral, em qualquer material que a gente pegar relacionado à estática, um livro, um bom livro de referência de estática, seja o Hibbeler, o Beer, são duas grandes referências, a gente acha lá uma tabela com vários exemplos 3D, duas dimensões. Mas para entendimento aqui nesse vídeo, eu acho mais interessante não ficar devagando muito por aí. Então, eu vou puxar para a junta esférica e o outro exemplo que eu vou colocar aqui vai ser o exemplo de engastamento, que vai seguir a mesma lógica lá de duas dimensões. O meu engastamento, meu engastamento é quando eu não posso movimentar na direção Y, não posso movimentar na direção X, não posso movimentar na direção Z. Então, eu vou ter reações de apoio, aqui, vou colocar aqui, uma Fx, uma Fy e uma Fz. No engastamento, é, é quando eu estou dentro do material, eu não consigo movimentar de nada. Então, eu, inclusive, não tenho qualquer tendência de giro. Então, se eu não tenho tendência de giro, eu não posso movimentar em X ou em Y
ou em Z. Então, se eu não posso movimentar, se eu não posso girar em nenhuma dessas direções, eu vou ter um, um momento aqui que eu vou chamar de mx, de reação, um momento que eu vou chamar de my de reação, e um momento que eu vou chamar de mz aqui de reação. Então, para cada apoio que eu tenho na minha estrutura, eu preciso verificar quais são essas reações de apoio que tem, porque elas vão fazer parte, do meu cálculo estrutural, né? São importantes para eu poder dimensionar lá na frente qual que eu vou comprar, né? Saber qual força que precisa segurar, qual momento, para não ter um problema estrutural mais grave. Então, dito isso, né, no meu caso do engastamento, que é o caso onde eu tenho maior quantidade de reações de apoio, né, quais que seriam aqui, usando a referência XYZ? Eu tenho Fx, Fy e Fz, Mx, My e Mz. Seriam 6 incógnitas. Lá da geometria analítica e álgebra linear, a gente viu que para eu ter um sistema possível e determinado, que seria considerar uma estrutura estável, né, porque eu consigo dimensionar cada um desses, eu preciso de pelo menos 6 equações. E quais são as minhas equações básicas do equilíbrio, que a gente já vem trabalhando há muito tempo? Eu tenho que. Vou trocar de cor. Somatório de forças iguais a zero e tenho somatório de momentos igual a zero. Como que momentos em relação a um ponto, né? Qualquer. Como que eu vou separar isso? A gente já está acostumado. Então, eu vou ter somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y igual a zero, somatório de forças em z igual a zero. E no momento, somatório de momentos em x igual a zero, somatório de momentos em y igual a zero, somatório de momentos em z igual a zero. Em linguagem de vetores unitários, a gente também pode trabalhar com. Estamos falando a mesma coisa, né? Lembrando que a gente está apenas falando a mesma coisa de formas diferentes. Eu tenho que somatório de forças vai ser igual ao somatório de forças em x na direção y, mais somatório de forças em y na direção j, mais somatório de forças em z na direção k igual a zero. Por que que a gente precisa, por várias vezes, trabalhar aqui com os vetores unitários e JK? Porque os sistemas vão ficando difíceis de serem resolvidos, né? A gente pode trabalhar computacionalmente com resolução de matrizes grandes, lembrando também lá de geometria analítica e álgebra linear. A gente acaba caindo em uma matriz talvez de sexta ordem, né? Uma matriz 6 por 6, onde é difícil eu resolver isso na mão. Então, às vezes, são necessários métodos computacionais para a resolução desses sistemas, a depender da quantidade de sistemas. Lembrando que isso aqui a gente está fazendo somente para uma junta, mas se eu tiver mais juntas no meu sistema, eu vou aumentando a quantidade de equações, de incógnitas e, consequentemente, de equações. E somatório de momentos em relação ao ponto A, posso considerar somatório de momentos em x, na direção y, mais somatório de momentos em y, na direção j, mais somatório de momentos em z, na direção k.
Isso aqui também é igual a zero. É, E aí a gente trabalha dessa forma, né? Vamos fazer um exemplozinho aqui, dentro dessa aula mesmo, porque vai ficar mais fácil eu enxergar o que está acontecendo. O conteúdo é só isso, entre aspas. No entanto, enxergar isso, principalmente tridimensionalmente, costuma ser algo difícil. Então, a gente consegue como? É praticando mesmo, né? Não tem muito como fugir, não. Então, eu vou colocar aqui uma barra, e ela está segurando aqui na ponta dela um jarro de flor. Esse jarro, ele pesa 375 newtons. Lá na outra ponta, ela está apoiada por uma junta esférica, né? Vou chamar aqui no ponto O, eu tenho uma junta esférica no ponto O. Então, aqui na ponta onde está apoiado o meu jarro de flor, vou chamar do ponto B. E aí, eu vou ter aqui, colocar cores diferentes, dois cabos levando esse ponto aqui na parede, segurando essa barra lá na parede. Vai ser o meu ponto B e o meu ponto C. Vou representar aqui uma origem, né? Meu ponto O, coloca ele mais embaixo aqui, né? Fica mais fácil de enxergar, mas vou colocar depois. Então, eu vou puxar aqui para cima um eixo Z. Vou puxar aqui na direção da barra um eixo Y. E vou puxar aqui, paralelo ali ao meu segmento de reta BC, um eixo X. E o meu O aqui na minha junta esférica, né, que está apoiando. Dimensões. Dimensões. Então, aqui, do ponto B até, até o eixo Z e do eixo Z até o ponto C, eu vou ter 0,2 metros e 0,2 metros. A minha altura aqui do ponto B, em relação ao eixo X, vai ser de 0,3 metros, que é a mesma altura lá do ponto C, né? Lembrando que passa para cá, é a mesma altura aqui, 0,3 metros. E a minha distância aqui da minha barra é de 0,6 metros. O que que eu quero saber, né? Nesse meu exemplo aqui, se eu tenho aqui, ó, cabos AB e AC, segurando aqui a minha barra, que está segurando o meu jarro de flor de 375 newtons. Eu quero saber qual que é a tração desses cabos. Qual a tração em AB e AC. E aí, esse é o momento que você pausa esse vídeo, né, para poder tentar resolver sozinho antes de ver a continuação dele. Já vou até colocar a resposta para você aqui. A resposta é que FAB igual a FAC, que é igual a 437,5 newtons.
Beleza? Eu vou até descompartilhar aqui para poder dar tempo de, de você dar uma pausa no vídeo aí e voltar. Pausou? Então vamos voltar lá e resolver. Então, ó, o que que acontece aqui? O que é a primeira coisa que eu tenho que reconhecer dentro desse meu exemplo? Quais são as forças envolvidas, né? Então, se eu tenho aqui uma, dois cabos, então, escolher uma outra cor aqui, deixa eu pegar um azul escuro. Então, eu vou ter uma F AC aqui, que inclusive é o que eu estou querendo saber, e uma F AB, que também é o que eu estou querendo saber. Eu consigo ter o valor delas assim automático? Não consigo, né? Acho que talvez eu tenha que trabalhar com vetor unitário, mas vamos ver o que mais que eu tenho de informação. Eu sei que a minha caixa, meu vaso aqui, ele pesa 375 newtons. Então, se ele pesa, gravidade, chamar essa força aqui, são meu de 375 newtons, né? Se eu quiser colocar ela em formato de vetor unitário, ela está em qual direção? Ela está na direção negativa do Z. Puxando o Z aqui para baixo. Beleza. O que mais que eu tenho? Tem os cabos, estão presos lá, e tem minha junta esférica. O que vai acontecer na minha junta esférica? Eu vou até aumentar aqui. A junta esférica, a gente viu lá que ela tem três reações de apoio. Então, eu vou ter uma reação na direção X, que eu vou chamar de OX. Vou ter uma reação na direção Y, que eu vou chamar de OY. E vou ter uma reação na direção Z, que eu vou chamar de OZ. Então, o que que eu vou ter aqui de incógnitas, né, para poder resolver esse meu problema? Na verdade, eu quero só as trações, né? Mas quais são as minhas incógnitas? Eu tenho OX, OY e OZ, FAC, FAB. São cinco incógnitas. Então, eu precisaria aqui de cinco equações para poder resolver isso. Qual que é uma forma que eu tenho de resolver esse problema? É, Quando eu calculo o momento em relação a algum ponto, as cargas que estão aplicadas nesse ponto, elas não geram momento. Então, se eu, por exemplo, calculo o momento em relação ao ponto O, eu não vou ter influência de OX, OY e OZ. Por quê? Porque elas estão aplicadas no ponto O. No entanto, para eu poder calcular esse momento em relação ao ponto O, eu vou ter que trabalhar com todas as outras forças. A força de 375 newtons, ela está até fácil aqui, né? Porque ela tem a direção só em Z, eu tenho a distância aqui em Y, então eu já sei que o momento vai tender a girar o meu eixo X, regra da mão direita, vai tender a girar no negativo do X, no sentido horário. No entanto, a FAC e a FAB, eu vou precisar de quê? Reparem aí, eu vou precisar calcular o vetor unitário delas. E vou ter que trabalhar, né? Elas têm componentes em X, em Y, em Z, fica um pouco mais difícil de eu enxergar isso. Então, vou ter que trabalhar com nosso velho momento vetorial, que costuma dar algumas dúvidas, mas não é o fim do mundo. Então, para trabalhar aí com momento vetorial, eu vou, eu vou ter que calcular o quê? Vetor unitário de AB e AC. Como que eu faço para calcular o vetor unitário de AB e AC? Lembrando que o meu vetor unitário digamos, vou começar pelo vetor unitário de AB aqui. O vetor unitário de AB
ele é igual ao vetor AB sobre o módulo de AB. Mesma ideia aqui de quando, para eu poder. Vetor unitário é um vetor de tamanho 1, naquela direção e sentido predeterminado. Então, para eu poder ter o valor 1, eu preciso dividir algo por ele mesmo, né? Então, eu divido o vetor AB pelo módulo dele mesmo. Então, como que eu faço para montar esse vetor AB aqui? O vetor AB é igual ao ponto B menos o ponto A. Como que eu faço para reconhecer aqui quem que é o meu ponto B e quem que é o meu ponto A? O meu ponto B, ali em X, repare que vai estar no positivo 0,2, o Y vai estar em 0 e o X e o Z vai estar em 0,3. Coloquei um ponto e vírgula aqui para separar, para a gente não ter problema com isso. E o meu ponto A? Meu ponto A está sobre o eixo Y, né? Então, no X, ele é 0, no Y, ele vai ser 0,6, e no Z, ele vai ser, no Z ele vai ser 0 também. Então, qual que vai ser o valor? 0,2, 0 menos 0,6, menos 0,6, 0,3 menos 0, 0,3. Beleza, vou para a próxima página aqui. Então, a B, vou colocar em formato de JK, vai ser 0,2i, que está na direção X, menos 0,6j, que está na direção Y, mais 0,3k, que está na direção Z. Então, como que eu calculo o módulo de AB? Vai ser igual a raiz disso aqui. 0,2 ao quadrado, mais menos 0,6 ao quadrado, mais 0,3 ao quadrado. Então, se eu pegar minha calculadora aqui, ó, vou ter aqui, ó, 0,2 vezes 0,2 mais 0,6 vezes 0,6. Lembrando que o menos ao quadrado dá mais, então eu já estou colocando mais aqui direto. Mais 0,3 vezes 0,3. Igual a 0,49, raiz disso aqui vai dar 0,7. Então, isso aqui igual a 0,7. Então, o meu vetor unitário aqui, o AB, vai ser igual a 1 sobre 0,7, 0,2i, menos 0,6j, mais 0,3k. Posso colocar aqui já 0,2 por 0,7. Né? Se eu colocar aqui, ó, 0,2 por 0,7, corta vírgula, vai ser igual a 2 sétimos. Vou colocar isso aqui para todos. Então, vai ter 2 sétimos i menos 6 sétimos j mais 3 sétimos k. Então, a minha força na direção do unitário, na direção de AB, vai ser igual a FAB vezes o unitário de AB. Então, se eu multiplico aqui, eu vou colocar de outra cor aqui, ó. Se eu multiplico aqui pelo FAB, eu vou ter 2 sétimos de FAB na direção I, menos 6 sétimos de FAB na direção J, mais 3 sétimos de FAB na direção K. Né? Temos aí o meu FAB.
Não vou fazer, mas de forma semelhante, se eu reconhecer aqui, o FAC ele é praticamente simétrico. Quando eu fizer o FAC, o C aqui, qual que vai ser a diferença no ponto C? Ele vai ter o mesmo Z, vai ter o mesmo Y, no entanto, vai ter o X diferente. Então, o X que estava menos 0,2 aqui, que está positivo 0,2, vai ser o quê? Menos 0,2. Então, de forma semelhante, você pode fazer aí para conferir. O FAC vai ser igual FAC, o AC, que vai ser menos 2 sétimos de FAC na direção I, menos 6 sétimos de FAB na direção J, e mais 3 sétimos, opa, de FAB não, desculpa, que é FAC. FAC na direção K. Bom, e aí como que a gente vai resolver isso? Então, somatório de momento em relação ao ponto O igual a zero. O que que eu preciso lá? Se eu estou calculando aqui FAB e FAC como vetores, em relação ao ponto O, eu vou ter que ter o momento vetorial é igual a R VEC F, né? Vetorial F. Então, já tenho os meus valores de F. E tenho agora que ter o meu valor de R. Então, qual o vetor que eu posso considerar R aqui? O meu vetor R eu posso considerar um vetor OA. Qual que é o meu ponto A? Está aqui no 0,6. Então, 0,6. Não, desculpa, 0,6 na direção de Y, né? 0,6 na direção de Y. Então, 0 A menos O. Então, A, 0, 0,6 em Y e 0 em Z, menos, que vai ser igual ao quê? 0,6 J, né? Na direção aqui de Y. Então, como que eu vou calcular esse momento? Esse meu somatório de momentos aqui, né? Meu somatório de momentos em relação ao ponto O vai ser esse R, 0,6J, VEC, o meu FAB, mais FAC, mais quem? Quem que eu tô faltando aqui? Tá faltando a minha carga do vaso de flor. Os 375 newtons está para baixo. Então, aqui é 365 K, só que negativo. Então, menos 365K negativo. E isso aqui tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a zero. Qual que é a parte boa de eu conseguir resolver isso aqui, de eu fazer isso aqui? Eu não tenho o OI, OX, OY e OZ, que são as minhas reações de apoio, OX, OY e AZ. E aí eu vou ter o quê? Só a minha FAB e FAC, né? O resto eu consigo resolver. E como eu estou calculando o momento vetorial, esse meu momento vetorial ele vai ter IJK, vai ter 3 dimensões. Então, se tem 3 dimensões, eu tenho 3 incógnitas e 2 variáveis. Então, eu consigo resolver. Bom, vou resolver esse momento vetorial aqui em outro vídeo, para não ficar conturbado aqui. No entanto, daqui a gente já consegue sair que FAB igual FAC igual a 437,5 newtons. E é o que temos nesse vídeo aqui. Mas esse desenvolvimento aqui, termino de colocar em outro vídeo. Então, obrigada por ter chegado aqui. Espero que tenha ficado claro.
Então é isso. Tchau, tchau.